tem um encontro com Deus, o resto da vida, a tua caminhada é diferente. A tua caminhada é transformada através do encontro com Ele. Amém? E quando Deus me falou isso, Ele falou, não, desperta o relacionamento comigo se tu não quiser Ele realmente. Sabe por quê? Porque a gente começa a entrar numa rotina mais atarefada. Quando eu voltei para Jesus, eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Adolescente. A maioria dos adolescentes, vocês sabem qual é a verdade, é desocupado. Eu era desocupada. Depois de um tempo que eu comecei a trabalhar. E quando eu tinha 15 anos, eu voltei para Jesus. E eu lembro que, como eu não tinha um marido ainda, não tinha filhos, não trabalhava, todo o meu tempo era para Jesus. Tudo que eu tinha era dele. Eu passava horas durante a madrugada orando. Eu entrava na madrugada orando. Porque a presença dele era maravilhosa para mim. E ninguém me chamava para sair dela, então eu podia ficar ali para sempre. Só que eu comecei a crescer, depois eu me casei, depois eu tive uma filha. Só quem cuida de uma casa tem filhos sabe o quanto isso consome todo o nosso tempo e a nossa energia. E depois Deus nos levantou pastores. Então mais a igreja. A igreja, gente, é uma filha que dá mais trabalho que a Isabela. A Isabela é tranquila. Porque a igreja tem muitas pessoas. Se você ama a noiva de Cristo, você se doa por ela. Você se torna mãe dela também. Então, o tempo começou a passar e eu comecei a ter mais afazeres do que eu tinha. Do que quando eu comecei a minha vida com Deus. Então, quando eu comecei a ter menos tempo sobrando, parece que o relacionamento foi se esfriando. E as coisas que foram acontecendo na minha vida foram me afastando, foram me deixando mais incrédulo. Chegou um momento da minha vida em que nós vivemos uma experiência muito ruim em outro ministério, que não convém falar. Mas a gente viveu uma experiência terrível naquele lugar. E eu tive um líder que eu vi ministrar muitas vezes cheio do Espírito Santo de Deus. Falar coisas das quais ele não sabia, que eu sei que veio do céu. Foi ele que um dia desceu o óleo da unção sobre a nossa cabeça. E mais pra frente, eu vi ele se tornar maçom. Ele entrar para a maçonaria. E a igreja passou a ser um jogo de interesse. E aquilo foi me consumindo de uma forma, irmãos. Aquilo foi me desacreditando da fé de um jeito. Porque eu olhava para aquele homem e eu pensava, como que esse homem que um dia profetizou sobre a minha vida, agora ele serve a Satanás? Como que o homem que me ungiu pastor, hoje está tão distante de Deus? Hoje só pensa em dinheiro. E daí eu comecei a pensar, poxa, se ele viveu isso, será que ele já não foi assim o tempo todo? E se ele era assim o tempo todo, então será que ele não mentia sobre o Espírito Santo? Será que ele não fingia aquilo tudo? Mas se ele fingia, será que ele fingia? Ou aquilo realmente ele acreditava naquela mentira? Mas se era uma mentira para ele, não podia ser uma mentira para mim também? Então eu comecei a colocar em dúvida a minha fé e as minhas experiências com Deus. Porque se as dele podiam ser mentira, porque as minhas não eram? E aquilo levou a minha fé ao ponto que eu não conseguia orar. E eu dizia, não, eu creio em Deus. Mas talvez eu creio que o Espírito Santo ele não se manifeste mais. Que as pessoas mintam. E aquilo foi me ferindo e foi me afastando de Deus. E eu lembro que quem mais me exortava era o pastor. Sempre me regando. E eu lembro que ele me falava assim, Eduardo, não interessa se tu tem vontade ou não, ora. Não interessa se o teu coração está em júbilo ou não, ora. Não interessa se tu está cansado, continua tentando, continua insistindo no teu relacionamento com Deus, porque uma hora vai mudar. Uma hora o teu coração vai ser curado na presença de Deus.
E eu lembro que na madrugada que ele me falou isso, eu chorei muito, muito. Eu nem chorava, eu só soluçava já. E quando ele foi dormir, eu ainda amamentava a Isabela, eu deixei ela assim mamando e coloquei na TV um louvor da Fernanda que dizia: és real para mim. E eu comecei a cantar aquilo, eu comecei a chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu creio que tu és real. Ainda que eu não sinta e que eu não te veja, ainda que eu não possa te tocar, Senhor, tu és real. Tu és verdadeiro para mim. E eu creio nas coisas que eu vivi contigo. E mesmo que eu não acreditasse, eu ia repetir todas elas para mim, até que eu voltasse a crer, Senhor. E eu lembro que Deus começou a avivar meu relacionamento com Ele depois daquilo. Só que nunca foi como era no início. Até porque quando a gente tem mais funções, parece que a gente tira o tempo que é de Deus para dar para as outras coisas. Então, uns dias atrás eu comecei assim: olha, aviva de novo no meu coração. E Deus me disse: não desperta o meu amor se tu não quiser de verdade. Porque se tu não for para teu quarto orar, pode ter certeza que eu vou estar lá te esperando, ainda que tu não vá. A palavra diz que o Espírito Santo ele é sensível. Por isso que um dos símbolos dele é uma pomba. Você já chegou perto de uma pomba? Ela sai correndo e voa. Ela se assusta fácil. Ela se move fácil. Sabe por quê? Porque ela é sensível. E o Espírito Santo ele é assim também. Ele é sensível. Ele é sensível às suas atitudes, ao que você fala. Então, eu falei aquilo para Deus, Deus me trouxe essa palavra, e eu pensei: meu Deus, será que Deus não me quer mais? Ou será que eu que evitei por tanto tempo um relacionamento com Deus? E se eu evitei, mas por que será que a gente evita um relacionamento com Deus? No fundo, a gente vê que sempre acaba sendo pelo mesmo motivo. A acusação dos nossos pecados, da nossa parte mesmo, autoacusação. A gente vai estudar na palavra e vê que Adão, no Éden, o que acontece? Adão ele peca junto com Eva, e a palavra diz que todos os dias, na viração do dia, quando o sol começava a se pôr, Adão ele andava com Deus e ele tinha um relacionamento íntimo. Ele conversava com Deus sobre o dia dele. Todos os dias. Assim como eu estou do lado de uma pessoa, como se eu estivesse do lado de uma pessoa, aqui estava Deus do lado de Adão. Então a gente pensa, ele andava do lado de Deus. Só que o que acontece? No momento que ele pecou, Deus chama Adão. E Adão ele se esconde da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, quando a gente se aproxima dela, tudo que está em nós se torna visível. Tudo que existe no nosso coração parece que vem para fora. Quem já teve essa experiência de se aproximar de Deus, de ter a vida transformada, de ter ido a vida restaurada, tu vai vendo que os teus pecados começam a te acusar, não começa? Se você fala mal de alguém, antes você não ligava. Depois que você está na presença de Deus, isso muda. Você fala mal de alguém e quem te acusa. Antes, algumas pessoas, se estavam no mundo, podiam passar perto de alguém fazendo um negócio. Depois que se converte, não consegue mais. Porque aquilo ali te acusa. Sabe por quê? A santidade de Deus, ela expõe o que é puro e o que é impuro. Ela purifica como fogo. Se Deus estivesse aqui nesse altar, eu creio que Ele está em nós, amém? Se Ele estivesse pessoalmente aqui nesse altar, nenhum de nós estaria vivo. Porque a presença dEle, a santidade dEle, consumiria. Nós seríamos fulminados pela glória de Deus. Tamanha santidade dEle. Alguém consegue imaginar, dimensionar a santidade de Deus, a perfeição dEle, de quem Ele é? E nós vemos que isso aconteceu com Adão, e Adão se esconde. Nós vemos mais para frente, ainda no Antigo Testamento, a história de Moisés.
O povo sai do Egito com Moisés e eles chegam até o Sinai. Então Deus fala para Moisés: Moisés, avisa o meu povo que eu quero estar com eles. Avisa para eles se prepararem, se santificarem para estarem comigo. Que eu vou descer no meio deles, Moisés. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus. Então Moisés fala isso ao povo: se prepare. Chega um momento que o povo diz: Moisés, fala tu e nós ouviremos, mas não fale, Deus, para que nós não morramos. Quando Deus quis chegar perto, todo o povo fugiu. O único que tinha coragem era Moisés. E eu acredito realmente que não era só coragem, era mais amor do que coragem. Porque o amor, ele não mede consequências. Você já viu uma mãe com um filho passando perigo? Se for cair alguma coisa em cima, a gente se joga em cima da criança para não cair nela. Se tiver vindo um carro, a gente empurra a criança e fica na frente. Sabe por quê? Porque o nosso amor, ele não mede as consequências. Ele é sincero. A gente não pensa no que vai acontecer com a gente pensa em defender quem a gente ama. Então eu creio que Moisés foi muito mais cheio de amor do que corajoso. Eu acredito que ele deve ter pensado: quer saber? Não me importa. Eu quero estar na presença de Deus. Se eles não querem, eu quero. Então Moisés sobe e fica 40 dias vendo Deus face a face. Ele viu Deus pessoalmente não morrer. A palavra diz que quando ele desceu no Sinai, o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Tamanha era a glória, a presença de Deus sobre a vida dele. E eu acredito que nós precisamos fazer o mesmo que Moisés. A gente precisa desejar um relacionamento com Deus. A gente precisa querer. A gente vê mais uma história na Bíblia, a história de Davi. Vocês já perceberam que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim era um dos piores pecadores que você podia ver na Bíblia. Davi matava crianças, matava mulheres, matava homens nas guerras. Davi enviou um dos próprios homens do exército dele um recado para ser dado para os outros generais, para que ele fosse morto na frente de batalha, para que Davi pudesse ficar com a mulher desse homem e esconder esse assassinato. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Então a gente pensa: será que eu posso me aproximar de Deus? Sabe por que a gente fica pensando nisso? Parece que os nossos pecados nos acusam, nos afastam. Mas se eu chegar mais perto de Deus, eu vou ter que parar de fumar. Mas se eu chegar mais perto de Deus, eu vou ter que parar de trabalhar. Mas se eu chegar mais próximo de Deus, eu vou ter que parar de falar mal com os outros. Se eu chegar mais próximo de Deus, eu vou ter que perdoar fulano. Se eu chegar mais próximo de Deus, eu não vou mais poder guardar a mágoa de todo mundo. Se eu me aproximar de Deus, o meu caráter e a minha índole e a minha personalidade serão transformados. E será que eu aguento viver isso? Porque a gente diz que a gente ama Jesus, mas parece que a gente ama as mãos dele, não ele inteiro. Você pode ver, existe uma diferença entre pessoas que passam nas igrejas e pessoas que permanecem nelas. Sabe qual é? Uma pessoa que ela passa, por exemplo, uma pessoa que ela quer uma cura. Aí ela vem aqui: mas Jesus, eu quero ser curado de câncer. E Jesus ama, então ele cura. Sabe o que a palavra diz? Não diz que Jesus era movido por quem era certo ou quem era errado. Diz que ele era movido de compaixão. O coração dele era tão cheio de amor que ele olhava para uma pessoa doente e ele pensava: olha tudo que está passando. Então ele curava. Tem muitas pessoas que experimentam isso até hoje. E eu conheço muita gente
Não é uma nem duas, gente que foi curada de tumor no cérebro e não lembra quem é Jesus. Gente que foi curada de câncer na próstata, não lembra mais quem era Jesus. Gente que viu familiares ressuscitarem. Pessoas que viveram todos os tipos de milagre. Pessoas que foram levantadas da miséria. Eu já conheci, gente, uma menina que ela vivia no lixão. Ela não tinha nada. Então foram fazer um evangelismo e ouviram ela cantar e ela tinha uma voz linda. A igreja trouxe ela para perto, colocou ela no ministério de louvor e a voz dela era maravilhosa. Ela ganhou um apartamento todo mobiliado. Não, ela não foi alugada, ela ganhou. Alguns meses e ela se desviou. Muitas pessoas querem os milagres de Jesus, não querem Jesus. Muitas pessoas querem a multiplicação dos pães e dos peixes. Muitas pessoas são que nem os leprosos que querem ser curados. Mas tem poucas pessoas que voltam para agradecer toda semana. Tem poucas pessoas que querem Jesus de verdade. Quem é você? Você é quem passa e pede uma bênção? Pede uma cura? Pede um milagre? Pede uma transformação financeira? Pede uma libertação? Ou você quem permanece grato? Eu não sei você, mas eu, depois que eu conheci Jesus, depois que eu conheci quem Ele era, gente, eu já me desviei. Eu não consigo ignorar Ele. Eu não consigo agir como se Ele não existisse, como se Ele não fosse real, como se eu tivesse esquecido tudo que Ele fez na minha vida. E será que depois de saber que um Deus que me ama morreu por mim numa cruz e quer se relacionar comigo, será mesmo que vale a pena continuar segurando os meus pecados na minha mão? Ao invés de largar tudo para ir com Ele. E às vezes não é só pecado não, às vezes é mágoa, viu? Eu tinha muita mágoa pelas coisas que a gente viveu naquele ministério. Eu tinha muita dor no coração por causa disso. Só que chegou um momento em que eu coloquei numa balança e importava mais a minha vida com Deus do que querer vingança, ou sentir ódio, sentir rancor. Quem está falando para vocês é uma pessoa que era muito vingativa. Sabe aquela pessoa que se consome em ódio? Eu era assim. Gente, eu era aquela pessoa que se tu me fizesse, eu podia te ver morrendo no deserto com sede, eu tomava uma Coca-Cola e te oferecia um corpo. Ruim! E olha que eu sou calma. Ruim é uma coisa. Só que teve um momento em que eu percebi que as minhas mágoas me afastavam de Jesus. Que o meu rancor me afastava dele. Porque eu passava mais tempo pensando, fulano me fez, fulano me deve, fulano tem que pôr agora, fulano tem que sofrer porque me fez, do que querendo estar com Deus. Só que chegou um momento que eu pensei, é melhor largar tudo isso, sabe? Tá me corroendo. Uma vez eu ouvi que você guardar mágoa é como se você tomasse veneno em conta-gotas e esperasse que a outra pessoa que te feriu morresse. Quem está se destruindo é você. E será que vale a pena estar afastado de Deus por causa disso? Gente, às vezes a gente nem lembra que tem mágoa, a gente só percebe quando ela vem para fora. Às vezes está lá, guardado, há anos, lá no fundo. Por exemplo, tem mágoa do seu pai, está lá no fundo guardadinho há muito tempo. Aí um dia tem uma briga, você toca coisas na cara dele que você nem achava que lembrava. Estava tudo lá. Sabe por quê? Porque o coração ainda está manchado. Porque tem coisa que ainda está guardada. Só que quando a gente chega na presença de Deus, a gente percebe que mais vale a presença dele do que qualquer outra coisa. Vale a pena perdoar porque Ele nos perdoa também. Uma vez eu ouvi assim, mas como tu perdoa fulano? Fulano merece perdão. E eu merecia. E eu merecia o perdão de Jesus por um acaso. Algum de nós, não pensem vocês
diante da sociedade, pense em você sozinhos, quando ninguém está olhando. Algum de nós merecia o perdão de Jesus? Pense nas coisas horríveis que já passou pela sua cabeça. Qualquer ser humano já passou por isso, viu? Não faça lá, que sempre tem uma cara de horrorizado. Já passou coisas horríveis pela cabeça de qualquer pessoa. Você nunca sentiu mágoa assim, profunda de alguém pensar assim, era melhor que nem existisse fulano. Na verdade, você está desejando a morte dessa pessoa. Você só não está pronunciando, só não está falando, mas no fundo é o que você deseja. A gente tenta mentir às vezes para a gente mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus sonda os corações e conhece todas as coisas. Às vezes para a sua família você pode mentir. Para um pastor, para uma pastora você pode mentir diante de toda a igreja. Mas quando você está sozinho, Deus te conhece. E Ele sabe quem você é. E o mais louco disso tudo é pensar que Ele, sabendo, ainda te ama. Sabendo dos seus defeitos. Sabendo de todas as coisas que você faria no futuro. Ele morreu e amou você. Que às vezes parece que tem pessoas que se esquecem que são parte do plano de Deus. Porque a pastora, talvez Jesus tenha morrido por ela. Não, Ele não morreu só por mim, Ele morreu por todo mundo. Gente, é uma coisa pesada de se falar, mas sabe o assassino? Jesus morreu por ele. Sabe o ladrão? Morreu por ele. Sabe aquela pessoa que te magoou, te feriu? Morreu por ele também. E a graça de Jesus, ela se estende sobre essas pessoas. Pecadoras, como nós. Às vezes a gente julga pelo pecado ser diferente do nosso. Ainda assim é tudo pecado. Gente, se vocês quiserem, eu posso puxar uma lista, um pergaminho com os meus erros, com coisas que eu ainda quero que sejam transformadas em mim. Muita coisa já foi. Aí pensa assim, olha, eu ainda não sou quem eu quero ser, mas graças a Deus eu não sou quem eu era antes. E esse é o caminho para um relacionamento com Jesus. Você não precisa ser perfeito. Tem gente que não se relaciona com Deus porque acha que precisa parar de pecar. Não estou abrindo espaço para a hipergraça, que diz que você pode continuar pecando o resto da sua vida e você vai para o céu. Isso não é verdade. Talvez você não perca a salvação, mas você pode jogá-la fora com os seus pecados. Mas o que eu estou dizendo é: venha para Jesus do jeito que você está. Todo capenga, todo esgualepado. Mas venha. Mas eu sou uma pessoa que eu estou toda destruída. E vai ficar melhor sozinho. Sem Jesus vai melhorar. Não se engane. Gente, todas as coisas boas que podem acontecer na nossa vida é só pela vontade, pela misericórdia de Deus. Nós não somos nada sem Ele. Alguém aqui já se desviou do Evangelho? Eu já me desviei. Olha o grupo. Vocês são dos meus. Eu já me desviei. Você sabe qual é a sensação de não sentir a presença de Deus? De sentir que Ele não está contigo? Eu já senti isso. Sinceramente, diante da igreja, eu prefiro morrer a sentir isso de novo. Eu prefiro, sinceramente. Porque parece que você não está vivendo, parece que tu anda no piloto automático, sabe? Não tem sabor, não tem cor, não tem prazer na vida sem Jesus. Não existe vida fora dele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nada, só um vácuo, um vazio e dor. E às vezes a gente se engana, sabe por quê? Porque a gente acha que o prazer do pecado vai durar um tempo. Não dura. Vou dar um conselho para vocês, não vai muito longe não. Tomara que se tem alguém desviado aqui nessa noite, que Jesus só te dê corda até um certo ponto, para que um dia você volte. Porque se tem uma coisa pior do que ficar a vida inteira afastado de Deus, é morrer afastado dele. É passar a eternidade longe dele. Sabe por que o inferno é ruim?
não é só por causa do fogo e das labaredas e da eternidade do sofrer e dor. A pior coisa do inferno é a ausência da presença de Deus. É passar o resto da eternidade sabendo que você nunca mais vai orar e vai ser ouvido. Que você nunca mais vai sentir a presença de Deus. A coisa mais preciosa é o Espírito Santo. A coisa mais preciosa na vida de uma pessoa é o Espírito de Deus. E às vezes a gente se afasta por tão pouco. Você pode ver as pessoas que te odeiam. Normalmente quem se dizia, não se dizia por muita coisa, não se dizia por porcaria. Por porcaria, por lixo. Vai ver às vezes uma mulher que se desviou, não é por causa de um cara incrível, maravilhoso, não. É um homem de lixo, às vezes um relacionamento abusivo, uma porcaria. Porque nada do que nos afasta da presença de Deus pode ser bom, ainda que pareça. Às vezes pode parecer. Sabe por quê? Porque o diabo não aparece na sua frente disfarçado com chifre. Não aparece como ele é, com chifres da mostra, com um rabinho, com um tridente para você ver que ele é o diabo. Ele aparece se apresentando de uma boa forma, como se fosse uma boa coisa, como se fosse algo bom. Depois de algum tempo, você vê que ele armou todo um ciclo, armou algo incrível na sua vida, que você pensava que estava maravilhoso. Quando você está sozinho, não tem mais a presença de Deus, e tudo aquilo cai por terra, a única coisa que sobra é destruição. Ninguém que já conheceu Jesus e se afastou tem uma vida feliz. Se a gente disser que tem, a gente mente para nós mesmos. Todo mundo que conheceu o amor de Jesus é vazio sem Ele. E agora parem para pensar. Quem é que tem dentro de si a vontade de ter um relacionamento com Deus? Sejam sinceros. Quem tem vontade de ter um relacionamento íntimo, de conhecer, de às vezes sentir um amor que você não sentiu de um pai, de ter o carinho e a compreensão que você não tem no meio da sua família? Uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele não é mau. Se Ele coloca sonhos e desejos dentro do nosso coração, é para que Ele possa cumprir. Lá em Mateus 12:20 fala assim, olha, que Deus, Ele não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Sabe o que isso quer dizer? Que se existe um desejo no seu coração pela presença de Deus, ainda que pequeno, ainda com um pavio fumegando. Sabe as velhinhas de aniversário? Quando só sai uma fumacinha assim, ainda que no seu coração o seu desejo pela presença de Deus seja só isso, Ele é capaz de reavivar. Um pastor, ele contou uma história de que um dia ele foi numa plantação de cana e eles passaram com um carro por cima da plantação de cana. E ele pensou, meu Deus, isso aqui não tem caminho, e vai passando por tudo de qualquer jeito, vai destruir a plantação dele. E o rapaz estava com ele e falou, calma, não te preocupa, daqui uma semana, daqui 2 semanas vai ver. E ele viu e olhou para trás, viu toda aquela destruição, e pensou, meu Deus, destruiu toda a plantação. Passou uns dias ou semanas, não lembro, e ele chegou lá com esse amigo de novo, e esse amigo disse para ele, se abaixa um pouco. Daí ele disse que ele se abaixou e ele olhou e ele viu a diferença de crescimento. Ele falou, não, tu tá brincando comigo. Que a cana quebrava, não, que a cana dobrava, ela voltou a crescer. Aí ele falou assim, sabe como é que ela para de crescer? Se você esmaga ela. Aí sim, aí ela nunca cresce mais. O que Deus está querendo dizer com isso? Que mesmo que você tenha um pouquinho só de vontade,
como a cana quebrada. Ele não vai tirar essa vontade de você ou te rejeitar. Ele vai deixar o crescimento vir sobre você. Ele vai renovar o amor que existe dentro de você por Ele. Sabe por quê? Porque mais do que você, Ele quer um relacionamento contigo. Mais do que você quer. Quando a gente entende que Jesus, o desejo dele sempre foi um relacionamento, parece que toda a nossa história começa a se tornar mais íntima. Sabe por quê? Porque a gente vê que desde o começo, o sonho de Deus era relacionamento. Por isso que no Éden, onde tudo era perfeito, ele via Adão todos os dias e conversava com ele pessoalmente. Sabe por quê? Porque ele ama se relacionar. E ainda que você ache que você está um caco todo quebrado, ainda assim ele te ama. Ainda que você ache que você está que nem a cana quebrada, ele não vai esmagar essa cana para parar de crescer. Ele vai deixar que ela cresça de novo. Ainda que você ache que você está que nem um pavio fumegando, não tem mais fogo ali naquele relacionamento, não tem mais paixão no seu relacionamento com Deus. Ele reacende isso. Só que aí é que entra uma questão. A Bíblia diz que o fogo de Deus estava no meio do santuário. Só que ela diz também que era a responsabilidade do sacerdote a alimentar o fogo e não deixar que ele se apagasse. Será que você tem alimentado o seu relacionamento com Deus? Tem falado com Ele? E nem só isso, tem se importado com o que Ele diz para você. Porque às vezes a gente quer falar e fala demais, mas não ouve nada do que Ele diz. Aí não adianta de nada. O pastor sempre conta que no início da vida de oração dele, ele é uma pessoa assim muito rápida, sabe? E eu sou desse jeito. Eu sou tranquilona. E ele é assim, 220. E ele disse que ele entrava no quarto e se jogava. Ele falou, amém. Espírito Santo, quero te falar uma coisa. E daí ele me metralhava, Deus. Falava tudo que ele queria. Aí ele terminava e amém. E saía. Imagina se todas as conversas que alguém tivesse com você assim. Você chega assim, Marli, eu quero ver se. Tá bom? Tá, tchau. E você. E as respostas? E o que a Marli quer? Não me interessa? E o que ela quer falar pra mim? Não é importante? Eu creio que Deus tem algo para falar com todos nós aqui nessa noite. E esse algo é que Ele quer ter um relacionamento. Uma das coisas mais importantes que alguém já me ensinou é que eu podia entrar no meu quarto e eu ia ter um amigo para conversar. Não alguém que ia me julgar, mas alguém que ia entender minhas dores, meus problemas, meus erros, ia me perdoar e me amar do mesmo jeito. E esse é Jesus, esse é o Espírito Santo. Ele é quem te ama, mesmo no meio dos seus pecados. É quem te aceita com todos os teus erros. Sabe aquelas coisas que as outras pessoas acham insuportável em você? Eu tenho uma coisa que eu sei que as pessoas não gostam de mim. As pessoas são muito devagar e esquecidas. Eu demoro e eu esqueço. Se tu me disse uma coisa, eu vou esquecer. E vai ser sempre assim. É quem eu sou. E não é porque eu não quero mudar. Eu já esqueci coisas que eram importantes para mim. Datas de coisas, números de telefone que eu precisava. Desesperadamente eu esqueci. Porque eu sou assim, eu não consigo mudar isso em mim. E Jesus me ama desse jeito. Me ama mesmo quando eu me atrapalho. Nas datas das questões, das coisas. Me salva mesmo quando eu esqueço de alguma coisa. Jesus é quem te ama no meio dos seus defeitos, das suas imperfeições. E é quem te espera todos os dias para conversar. Sabe, às vezes a gente reclama, né? Ai, porque meu marido não me espera para conversar. Sempre tem umas assim. Ai, porque
sabe onde que esses problemas aparecem? Em relacionamento com Deus. Vem pra fora. Uma das coisas que mais me doeu depois que eu fui consagrada pastora é que eu me tornei sozinha por muito tempo. Eu não tinha pessoas para conversar, porque se eu conversasse com alguém como amigo, depois quando eu precisava exortar, não me respeitava como pastora. E não é porque eu acho que isso iria acontecer, eu testei, para ter certeza, e aconteceu várias e várias vezes. Poucas pessoas sabem discernir. Poucas pessoas têm essa habilidade de respeitar e ao mesmo tempo ter amizade. E eu sei que eu me sentia muito sozinha, muito, porque eu não podia conversar com ninguém. Se eu brigasse, por exemplo, com o pastor, discutisse, porque todo casal discute, até a gente, acreditem se quiser, a gente discute, mas discute com amor. E quando eu discutia, eu não tinha uma amiga para ir lá e dizer assim, mas eu tô com uma raiva dele. Eu queria colocar vidro moído na cama. Brincadeira. Mas eu não tinha ninguém para falar essas coisas. Ninguém. Só que o melhor de tudo isso foi que nesse tempo eu criei outro melhor amigo, que foi Jesus. Porque eu não tinha ninguém para conversar. Mas quando eu me trancava no quarto e falava com ele, eu sentia que ele estava me ouvindo. Eu sabia que ele estava do meu lado. Eu entendia o que ele queria me dizer. Eu entendia quando ele falava assim, ó, tá, ele pode estar errado, mas tem coisa que tem que mudar em ti. Ele pode ter gritado, mas também tu provoca todos você. O Espírito Santo me ensinou muito sobre quem eu sou. No caso, sobre quem eu era, graças a Deus. Ele foi mostrando os meus erros, mas de um jeito tão amoroso. Porque não é como alguém que te critica, aponta o dedo na sua cara e diz assim, é horrível conviver contigo, que isso, que aquilo. Não é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele fala com amor. Sabe por que tu tem que mudar? Porque lá na frente tu vai pegar a cara se tu continuar sendo desse jeito. Lá na frente ninguém vai conseguir conviver contigo se tu for como tu é agora. Sabe por que ele te fala? Porque ele te ama. A Bíblia diz que um pai que ama, ele exorta o seu filho. Pode ver, a gente ama os filhos da gente. Não tem vezes que eles fazem birra na nossa frente e a gente xinga e dá umas palmadas porque a gente não quer que seja um adulto mal educado. A gente não quer que seja um adolescente que ninguém aguenta, que ninguém toma, que não obedece, não ouve ninguém. Deus é assim. Às vezes ele deixa a gente apanhar. Que o problema é que a gente entra no relacionamento com Deus. E daí depois que a gente entra, a gente acha que porque a gente andou, a gente é um queridinho de Jesus. Um alecrim dourado dos campos verdejantes. E daí ninguém pode tocar, ninguém pode dizer o contrário, nada pode acontecer, porque eu sou filho, eu sou guardado, e o inimigo não toca. Toca sim. Jó era filho de Deus. Jó tinha um relacionamento. E Deus deixou que a vida de Jó. Só a vida, né? Porque ele não morreu. Mas perdeu os filhos, perdeu todos os bens, perdeu tudo que tinha e que não tinha. Ficou doente. Imagina, a palavra diz que a pele dele virou em úlceras, em chagas, e ele pegava um caco de vidro para se coçar. E a Bíblia fala também que a mulher dele disse assim, ó, amaldiçoa a Deus e morre. Não vê tudo o que te aconteceu? E Jó não aceitou isso, ele continuou amando a Deus, servindo a Deus mesmo sem entender. Sabe por quê? Porque relacionamento fala também de confiança. A gente está num tempo em que a gente não entende muito bem o que é confiança. Sabe por quê? Porque a gente é o tipo de pessoa que às vezes a gente quer bisbilhotar para ver se está fazendo certo, que a gente quer pegar celular para ter certeza, que a gente quer saber onde está, que a gente quer que faça chamada de vídeo para a gente ver onde é que está andando. Relacionamento não é isso, isso é prisão. Eu não estou falando que agora o certo é ter espaço para fazer tudo que é errado. Não, isso não. Eu tenho acesso a qualquer coisa do meu marido. Celular, contas,
As senhas que eu tenho, ele tem. As senhas que ele tem, eu tenho. Tudo é assim. Sabe por quê? Porque não existe segredos. Quando existe relacionamento, não existe segredos. Sabe o que inclui o relacionamento? Intimidade. Intimidade é conhecer a nudez, é conhecer tudo. Conhecer tudo. Quem está casado há muito tempo aqui já? Está casado há muito tempo. A gente não conhece tudo do cônjuge da gente. Eu conheço tudo do meu marido. É meu marido. Sabe por quê? Porque a gente se relaciona, a gente se conhece. Quando Jesus te conhecer e você conhecer Ele, quando você estiver em intimidade e Ele souber quem tu é, e principalmente saber, Ele sempre sabe, mas quando você assumir na presença dEle. Sabe que tem uma palavra que eu vi na Bíblia que Jesus fala no grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Eu acho que a pior coisa que o ser humano pode ouvir é isso. Eu acho que é algo duro demais, pesado demais para ser ouvido. Mas, imagina, a palavra diz que lá no Velho Testamento, o que acontecia? Abraão conheceu Sara. Conheceu não era oi, tudo bom, pense. Não, era de ter relação. Ato sexual. Era conhecer nesse sentido. E a raiz etimológica da palavra nesse lugar, que fala, por exemplo, que Abraão conheceu Sara, fala lá também: eu não vos conheço. O que é esse conheço? É no sentido de intimidade. Imagina Jesus falando para você: não, você dizia que tinha um relacionamento comigo. Eu nunca conheci a tua nudez. Eu nunca te conheci, sendo que mostra para os outros. O relacionamento com Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode viver, mas também é uma coisa que, para você adquirir, precisa abrir mão de muitas outras coisas. Só que agora eu quero te lembrar de uma coisa, que não é importante o que você tem que abrir mão diante da presença dele. Se colocar uma coisa do lado da outra, vale muito mais a presença dele que qualquer outra coisa na sua vida. Principalmente o prazer de pecado, que é uma coisa de instantes. Então, eu quero deixar uma mensagem hoje aqui que Deus falou comigo. Queiram um relacionamento com Deus, para que quando vocês despertarem o amor dele, vocês não despertem em vão. A palavra diz que tem pessoas que ofenderam, magoaram, machucaram tanto o Espírito Santo de uma forma que ele se voltou contra elas, guerreou. Uma coisa é você ser inimigo de Satanás, é horrível, a gente sabe que por volta e meio vai tentando alguma coisa, mas você se tornar inimigo de Deus, não quero. Você já viu uma pessoa que está sendo tratada por Deus? Eu já cometi o erro de me meter no meio. A pessoa ficar sem nada, aí eu querer ajudar com coisas que não era para eu ajudar. Pessoas, por exemplo, que tinham que estar morando na casa dos outros para aprender humildade, para aprender submissão. E o que a gente vai lá e faz? Ai, não, estou no meu apartamento, pode ir para lá, coitadinho, sem nem perguntar para Deus. Não estou dizendo que não é para você ajudar as pessoas. Depois eu vou lá e o que a pastora falou. Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que saber como ajudar. Porque às vezes não é o diabo que está fazendo na vida da pessoa, não. É Deus que está permitindo para ensinar. Tem pessoa que, se Deus der tudo na mão dela, mata ela. Porque ela não sabe lidar. Tem um pastor que a gente conheceu, e eu estou contando isso porque ele contava esse testemunho, então, amém. Que ele falou, que ele disse assim, ó: eu pedia para Deus me enriquecer. Deus me dá 1 milhão, me dá 1 milhão. E um dia Deus me deu 1 milhão. Eu acordei e estava lá na minha conta, 1 milhão. O que eu fiz? Me converti? Servi a Deus? Claro que não.
Gastei tudo, joguei tudo fora. Ele falou que ele gastou com prostituta e bebida. O que ele queria, matou ele. Na fé, claro, ele também com misericórdia. Matou a fé dele. Tem pessoas ao seu redor que elas não têm tudo que elas pedem, que elas precisam ser tratadas. Às vezes tu ajudar, claro, com uma comida, com um prato quente, um lugar para tomar banho, amém. Um emprego, porque às vezes a pessoa precisa trabalhar, normal. Agora não tem coisas além do normal. Que às vezes é Deus que está tratando a vida dessa pessoa. Às vezes está passando humilhação porque precisa. Eu teve coisas que eu passei na minha vida porque eu precisava. E sem isso eu não teria aprendido. Quando eu me desviei, eu aprendi uma das coisas mais importantes da minha vida. Que eu não sou santa pela força do meu braço. Que eu não produzo santidade, nenhuma santidade vem dele. Depois que eu entendi isso, nunca mais me desviei. Sabe por quê? Porque eu entendi que não dependia de mim. Que eu não era melhor que ninguém por me manter firme. Deus é que derramava a misericórdia dele sobre mim. O relacionamento com Deus vai te ensinar coisas que ninguém vai conseguir te ensinar. Que às vezes a vida inteira sua mãe falando não funcionou. Tem coisas no relacionamento com Deus que tu vai aprender que se eu falasse o ano inteiro, eu pregasse a mesma coisa, tu não entendesse, uma hora de oração resolvia. Teve coisas que Deus resolveu durante a oração que eu não imaginava. Uma delas foi o crédito. Dinheiro que a gente não tinha. Coisas que a gente não tinha como comprar. Que a gente não tinha de onde tirar. E a gente viu Deus provendo. Deus trazendo provisão sobre nós. No meio da pandemia, tudo fechando. E a igreja crescendo. A gente fazia 2 cultos no início da pandemia para dar conta do número de pessoas. A gente saía exausto, mas cheio da presença de Deus. O relacionamento com Deus vai te ensinar coisas difíceis que tu vai precisar mudar. Que não se engane não. Se a gente acha, agora vai ser tudo maravilhoso. Não vai. Só que vale a pena. Relacionamento com Ele vale a pena. Mais do que qualquer outra coisa. Vão ter coisas que vão ser tratadas que você nunca imaginou. Chega um momento na sua vida em que chegam pessoas para você e te dizem assim, nossa, como tu tá diferente. Tu nem parece aquela mesma pessoa. Vão ter pessoas que vão olhar para ti, tu nem parece a mesma Raíssa de uns anos atrás. Nessas horas tu teria arrebentado a cara de alguém. Sabe o que é isso? É Deus te transformando. É o Espírito Santo. Eu e a pastora Vivi, uns dias atrás, eu estava conversando e ela brincou comigo e disse assim, eu estou vendo tudo aqui depois que Jesus começou a me tratar. Eu me tornei uma pasta. Porque se eu brigava, eu falava alguma coisa, eu me fazia ouvir. E agora, eu penso assim, não vale a pena perder minha bênção por causa disso também. E a verdade, o relacionamento com Jesus te transforma. Te transforma de um jeito que 10 anos de terapia não ia resolver. Que remédio nenhum ia resolver. Resolve teu sono, resolve tua vida, resolve teu casamento. Que às vezes a gente acha que tem coisas na nossa vida que não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Minha empresa não tem mais jeito. Meu relacionamento com os meus filhos não tem mais como. Meu relacionamento com os meus pais vão morrer e vai ser assim. Quando você chegar na presença de Deus, essas coisas, normalmente é justamente essas coisas as primeiras que Ele pega para começar a tratar.